Fala galera, fala torcedores, beleza? Pessoal, tivemos ontem o clássico carioca, Botafogo e Fluminense no Engenhão. Newton Santos, né, consertando aí. E o Botafogo simplesmente amassou o Fluminense, amassou, tá? Tô trazendo para vocês aqui o corte do Sport Center da ESPN para analisar esse jogo, e tem análises de Jean Oddi e Calçade, dois comentaristas que eu gosto bastante. Pessoal, como sempre, né, créditos de vídeo, Grupo Disney, canais ESPN, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também quero pedir ajuda de todo mundo aí, quem puder curtir o vídeo, seguir nosso canal, compartilhar com os amigos e, claro, né, marcar o sininho ajuda demais o nosso trabalho, tá? Vamos pro corte, vamos ver o que eles vão falar sobre o jogo e depois eu faço os meus comentários finais. Valeu, galera, vamos pro corte. Olá, fãs de esportes, começando mais uma edição do Sport Center, sim, porque agora falaremos muito de Botafogo e Fluminense, jogo que aconteceu no Newton Santos, vitória do Botafogo. O Fábio defendeu demais, mas dessa vez não deu para ele. O Damian Soares cobrou o escanteio e o Bastos, de cabeça, fez 1-0, placar final, e abriu o placar e terminou o placar lá no Newton Santos, e com isso o Botafogo reassumiu a liderança da competição. Eu estou ao lado do Jean Oddi e também do Paulo Calçade. Vamos falar muito e repercutir demais essa partida do Botafogo. Uma ótima partida do Botafogo. Daqui a pouquinho a gente mostra os números do Arthur Jorge. São realmente incríveis, ainda neste começo de vida à frente do Botafogo. Fala, Calça, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcela, Jean Oddi, olá, fã de esportes. O Botafogo, ele foi melhor que o Flu. E hoje ele é um time melhor do que o do Fluminense. Ele tem jogado mais futebol. O Fluminense, dentro da proposta que a gente conheceu muito bem no ano passado, ganhou o título de Libertadores, tem uma dificuldade muito grande de impor o seu jogo nesta atual temporada, principalmente em sair construindo de trás, que é parte da essência do jogo, uma construção que vem, né, envolvendo o adversário. Os adversários, assim, quase todos, aqueles que sobem para marcar o Fluminense, dificultam isso, tanto que o Fluminense saiu algumas vezes na bola longa, porque realmente não dava. Então vai desestruturando aquilo que a equipe fazia. E o Botafogo tem uma história que ele traz do ano passado também, que era de competência, né, no primeiro turno, e depois tudo que a gente viu, a queda no segundo turno. Mas o Botafogo hoje, ele é melhor até em relação ao ano passado. Por exemplo, o Luiz Henrique é um jogador excepcional, que traz ao Botafogo, dá uma potência ofensiva que não havia no ano passado nesse nível. E eles somando aqueles jogadores que lá estavam, como o Tiquinho Soares, Júnior Santos, eu acho que a gente tem no Botafogo, nesta edição do Botafogo, com o Arthur Jorge, uma equipe segura, é uma equipe que sabe lidar com o tempo de jogo para manter suas vitórias e conquistar suas vitórias. Aí você olha aqui, são 6 finalizações no alvo contra nenhuma do Fluminense. No total são 19-6. Então, assim, o Botafogo ofensivamente produziu muito jogando em casa e merecidamente ganhou. Aí ganhou uma bola parada aqui. Eu dou um valor enorme para bolas paradas. A gente fala bola parada só para dizer como é que foi. Isso não significa que seja para diminuir o que a equipe fez. Porque mostra a bola parada do Botafogo, mostra muito daquilo que o Fluminense apresenta como erro. Daqui a pouquinho a gente vai ver com detalhe. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite. É interessante quando o Calçade fala que enxerga um Botafogo até melhor do que foi um Botafogo do ano passado. Você também tem essa percepção? A ideia que eu tenho é que, por tudo que sofreu o Botafogo no final do ano, e é essa a última imagem que a gente tem da equipe, é um time que conseguiu se refazer e conseguiu ter uma maturidade, claro, com novos jogadores. Boa noite, Marcela, boa noite, Calçade. Eu acho que, assim, primeiro, o Botafogo é melhor também como elenco nessa temporada, né? Nesse ano ele é melhor do que era na temporada passada. Acho que sim, ele tá jogando num nível que a gente olha os jogos, a gente assiste os jogos e fala, caramba, esse é um time para brigar por título, para brigar pelo título brasileiro. E pode parecer um contrassenso dizer que em alguns momentos do primeiro turno do campeonato passado isso não acontecia, mas não acontecia. Eu acho que para mim, a classificação que o Botafogo teve no primeiro turno
da temporada passada foi bem além do que o jogo que ele apresentou dentro de campo. E eu acho que nesse ano não. Acho que nesse ano o Botafogo fez mais um grande jogo. Foi 1-0, mas vamos falar a verdade, podia ter sido 2, 3, com facilidade, né? Foi um Botafogo muito superior. O John Victor não fez nenhuma defesa. O Fluminense não ofereceu nenhuma resistência, não conseguiu produzir absolutamente nada contra o time do Botafogo, que criou inúmeras chances. Só de grandes defesas, o Fábio fez 2 ou 3 grandes defesas, mas no total fez 6. Então, assim, a grande chance do Fluminense foi uma bola na trave no primeiro tempo, aos 28 minutos, quando o Fluminense praticamente não tinha passado do meio-campo. Naquele momento, o Botafogo já podia estar vencendo por 2-3-0. Então, foi realmente, não no placar, mas nos 90 minutos foi um massacre do Botafogo. Olha, o Botafogo é líder no quesito bolas paradas nesse Campeonato Brasileiro de 2024, 7 gols. O Red Bull Bragantino tem 5, Flamengo 4, Vasco 4. Gol originado em escanteio nessa partida contra o Fluminense. Mas é importante que a gente diga, essas bolas paradas, elas são muito importantes, elas garantem vitórias ao Botafogo. E é isso que o Paulo Calçade estava falando. Quando a gente fala é um gol de bola parada, a gente não está tirando nenhum mérito disso. Não. Até porque ele é um dos... Qualquer treinador, o trabalho de um treinador, quando a gente fala que falta tempo para um treinador, o que é faltar tempo? É para você treinar bolas paradas e aí você divide ofensivas e defensivas. Quando você treina bola parada, você treina escanteio, você treina falta frontal, você treina falta lateral, você pode treinar uma cobrança de lateral com as mãos. Então, há uma série de situações só em bolas paradas. Ofensivo e defensivo. Aí você vai para outros aspectos do jogo. Quando você tem a posse de bola, quando você não tem, quando você faz a transição de um momento para o outro, perdeu a bola, como o time se comporta. Recuperou, quais os comportamentos que tem que estar bem, precisam estar na cabeça dos jogadores. Eles precisam saber como se comportar em determinadas situações do jogo. Por isso que se treina. Senão você faria um jogo sem treinar, só conversando. É que com essa loucura que a gente tem na quantidade de jogos, acaba sendo assim. Os treinadores que têm muito conteúdo para aplicar, ficam ali, eles sofrem. Porque se tem muito trabalho para fazer, Marcelo, não tem tempo. Quando você não tem muito talento para a coisa, você fica só na conversa, e a gente acabou, ao longo dos anos, desenvolvendo uma geração que, com tantos jogos, você joga, recupera e maneira no treino, porque tem outro jogo, você faz trabalhos bem pequenininhos, assim, trabalhos não sofisticados. E aí, quando você vê um treinador que tem uma qualidade muito grande, você enxerga no jogo. Né? Você enxerga no jogo. Não é que a conversa desse treinador é melhor que a conversa do outro. Até pode ter. Até pode ser. Você pode ter até em termos de ambiente, produzir mais só no contato humano com os seus jogadores, que eles acreditam no seu trabalho, acreditam em você e te respeitam. Aí o treinador está no céu. Se ele tem qualidade no campo e ainda é respeitado pelos jogadores, o lado humano prevalece, aí é o melhor dos mundos. Talvez o Botafogo esteja, né, nesse caminho. Mas calma, né? Porque ano passado, primeiro que o botafoguense lembra muito bem do que aconteceu no ano passado. E eu acho que esse grupo tem muita gente do ano passado, obviamente, então isso serve não como um drama, mas serve como um alerta do que não pode ser feito. E é uma nova história. Uma história que depende dos adversários também. E eu estava vendo o jogo, Marcelo, e estava só imaginando. Onde é Palmeiras e Botafogo, né? Na Libertadores, né? Só para dar aquele friozinho na barriga. Verdão vai ter dentro trabalho. De campo e fora de campo agora, ter, né? Exatamente. Porque é claro que pegou muito fogo vai o dar John Textor, Leila muito Pereira, trabalho e isso conta. Para os dois, vai então, ser um jogaço. Vamos torcer para que o destaque fique para dentro de campo. Para dentro de campo. Porque tudo mas é algo que não tem como a gente tirar hoje, né? Mas Depois é empobrecer. De eu acho assim, a hora que você vai para o dirigente, Leila versus Textor, você fala, gente, não, está tudo errado aqui. Não, ainda mais nesse caso. Eles não vão jogar, né? Eu acho que assim, nós estamos falando de dois times, cada um com a sua qualidade, e claro que em estágios diferentes de preparação, mas assim, o Botafogo hoje está jogando muita bola, está jogando muito bem, com um técnico capacitado. Acho que hoje o Botafogo produz mais do que o Palmeiras, se a gente, né, for fazer a comparação. O Palmeiras não tem produzido tanto, mas claro, é um time mais consolidado, mais sólido, com todos os títulos que o seu treinador conquistou. Então você tem
aspectos de dentro de campo, muitos, inúmeros para destacar um time, para destacar outro. Vamos parar porque tá chato demais, assim, né? E, obviamente, tudo que envolve o futebol no Brasil, e agora, inclusive, até a nossa classe política tentando tirar uma lasquinha, porque o futebol, ele gera muita visibilidade também, né? Então é isso, quer dizer, tudo que a gente fala de futebol nos últimos tempos é fora de campo, então é dirigente. Porque o brasileiro adora aquilo que é periférico ao jogo. Exato, assim. Pô, e se a gente tem um time jogando a bola que o Botafogo está jogando, né? Um time que hoje a gente olha e considera o Botafogo o candidato a todos os títulos que ele está disputando. E assim, talvez só não seja considerado ainda num nível de favoritismo que pudesse ser pelo futebol que vem apresentando, por uma desconfiança em relação à tem que começar a ganhar, né, Jean? Exato, porque é isso. Na hora que você se consolida como time vencedor, o que está acontecendo com o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras hoje... Nem sempre produz, né? Mas você já olha e fala e sabe que nessa hora, cara, esse é o time para ser respeitado, porque é muito competitivo e tal. Então, tem sido legal ver o Botafogo jogar e acho que isso que é mais importante. Pois é, cada um também paga pela sua fama. Não que o Botafogo não tenha uma fama de um grande vencedor, principalmente pela temporada passada. Lógico, desidratou no finalzinho do campeonato, foi realmente um horror o que aconteceu. O torcedor está traumatizado, claro que está, mas agora já está voltando a acreditar novamente na sua equipe. Tem números muito interessantes do Arthur Jorge, eu quero falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente coloca a entrevista do Arthur Jorge, a gente coloca a entrevista do Diniz, então a gente vai também para o Newton Santos conversar com a Roberta Barroso, tá? Mas falando sobre o Arthur Jorge, ele tem 15 jogos à frente do Botafogo. Desses 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É realmente incrível, 71% de aproveitamento, é realmente incrível esse início de temporada. Nem temporada, né? Porque ele já pegou ali mais da metade ali do primeiro semestre. Mas é incrível o que ele consegue fazer com esse Botafogo. O que é que você enxerga de diferente no Arthur Jorge para ele conseguir fazer esse time jogar? Assim, acho que tem dois caras aí. Um não está não é nossa conversa hoje, mas é só para quem está em casa pensar. Subeldia e Arthur Jorge, como a intervenção desses dois caras. E os dois pegaram clubes que já existiam, equipes que já estavam lá formadas. Não é que ele, Arthur Jorge, você vai formar um novo Botafogo, mandamos todo mundo embora, vamos contratar. Não, os jogadores lá estavam. A base deste Botafogo, ela é a base, assim, os caras jogaram no passado. Então, ele pega algo que já existia, então ele tem duas intervenções, no meu modo de ver. Primeira sabendo da história de como foi 2023, conversar com cada jogador, entender o ambiente para, Marcela, poder afastar deste time de 2024 qualquer problema emocional de 2023. 2023 acabou. Vamos pegar o que ele deixou de melhor e esquecer a parte que levou o Botafogo a perder um título brasileiro. O Botafogo chegou a estar 14 pontos à frente do time que ganhou, que é o Palmeiras. Então, assim, o Botafogo, por mais que o dono tente provar que algo, né, aconteceu, algo aconteceu dentro do Botafogo. Se aconteceu, aconteceu muito mais dentro do que fora. Porque ninguém perde uma vantagem dessa. E quando perde, tem que dar explicações e não buscar fora. Esse é um ponto. E eu entendo que ele teve uma intervenção para entender como é que estava o ambiente, a cabeça dos jogadores, viu que o Botafogo tinha futebol, ganha um Luiz Henrique, que é um cara que faz toda a diferença. A gente viu como ele vem do lado direito, bate com a perna canhota e é um cara que dá uma potência para o ataque. Tem o Tiquinho, tem o Júnior Santos. Então ele melhorou o Botafogo que já existia, dando consistência a um time. E aí, Marcela, passa também por atuações individuais. Individuais que, nesse processo coletivo, acabam brilhando, né? O Júnior Santos tem um ano muito bom. O Tiquinho ainda pode voltar a ter um ano parecido àquele início de 2023, mas é um Botafogo que vamos ver como vai agir, como vai se comportar também na janela, que vai abrir agora em julho, de contratações. Isso pode... todo clube brasileiro corre dois riscos, né? O primeiro é de perder jogadores e tem o risco de ganhar também. Sempre pode acontecer de se conseguir melhorar as equipes usando bem a janela, desde que tenha grana para isso.
Vamos ver qual é o comportamento do clube, da instituição, do dono, da SAF, né? O que pode ainda acrescentar nesse Botafogo. Mas o trabalho do Arthur Jorge é bem consistente. É verdade. É bem consistente. Ô, Jean, a gente já pode dizer que o Arthur Jorge mudou a temporada do Botafogo? Bom, acho que a gente pode dizer até na comparação com o que estava acontecendo antes, né? Há quem argumente que são muitos adversários abaixo do nível no Campeonato Brasileiro, os times que o Botafogo enfrentou, mas eu acho que a gente tem que olhar para o futebol que o Botafogo jogou em várias dessas partidas. Vale lembrar, o Botafogo pegou o Flamengo também, venceu o Flamengo. Jogos duros na Libertadores, porque a gente estava falando de uma situação já complicada na Copa Libertadores, num grupo que não era fácil. Você podia até dizer, o sorteio não foi tão cruel com o Botafogo, porque ele não caiu na chave de um outro brasileiro ou do River, como poderia ter acontecido. Mas se você olhar na comparação do grupo do Botafogo com os grupos de outros brasileiros, era um grupo complicado. Então, quando a gente fala desse recorte do Arthur Jorge, a gente não está falando de campeonato estadual, que aí para mim não valeria nada. Esses números seriam muito pouco significativos se a gente estivesse falando de um monte de jogo de campeonato estadual. Não. A gente está falando de uma temporada já com o Campeonato Brasileiro, com Copa Libertadores e não Sul-Americana. Então é preciso respeitar, sim. Acho que a mudança ela foi clara, ela foi evidente. Até na comparação com o Zubeldia que o Calçade fez, eu acho que assim os jogos, para mim, eles dizem, eles mostram mais. Não sei se posso falar mais uma evolução do Botafogo, porque o São Paulo estava jogando pior ainda, né? Então o São Paulo também evoluiu muito. Mas eu acho que hoje o Botafogo joga mais do que o São Paulo também. Sim. Se a gente for fazer a comparação sobre dois trabalhos recentes de dois treinadores que acabaram de chegar, ambos com ótimos resultados, ambos responsáveis pelas mudanças de rota dos seus clubes, mas acho que hoje o Botafogo, eu olho para o Botafogo com o olhar de quem vê um candidato sério às conquistas dos principais títulos no Brasil. A gente tem uma tela, inclusive essa tela do Arthur Jorge, para eu já fazer aquela pergunta para você, Paulo Calçade. Olha aí, 71% aproveitamento, com 23 gols marcados, 11 sofridos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 15 jogos. O Arthur Jorge tem o melhor trabalho no Brasil agora, hoje? Bom, isso é muito perigoso, né? Porque a gente só é medido por semanas, né? Porque a ideia era essa, Calçade, a ideia era essa. Era do Milito, lembra? Exato, Milito. Eu ia falar exatamente isso. Milito no Galo, que, nossa, esse cara é maravilhoso, também chegou tal. Aí o Galo já teve um choque de realidade. É a música dos Titãs, né, Calçade? É melhor da última semana. De todos os tempos da última semana. Então, pois mas a gente ainda não teve esse choque de realidade. Hoje, se você comparar Flamengo, Fluminense... não vou nem botar o Vasco nessa história, né? Porque o Vasco tem uma situação um pouquinho mais difícil. O Palmeiras, Você São coloca Paulo... o Fluminense nessa... Não, estou comparando os adversários do Botafogo. Tá. Não estou dizendo que o trabalho é igual, estou dizendo que ele é superior a todos esses clubes. Sim. Então, na hora que você olha para a concorrência, neste momento, neste recorte, é um trabalho superior aos demais. Então, assim, agora, quanto tempo vai durar isso? Se vai durar até domingo, se depois de domingo mudou. Então, o torcedor adora ouvir isso, né? Mas eu acho que essa é a última coisa para ouvir. Então, porque é o seguinte, ele ouviu todo um primeiro turno no ano passado. Lá vem Jean, a gente precisa parar com isso. Porque não, a gente precisa parar, pelo amor de Deus. Ele ouviu assim, todo um primeiro turno, aí no segundo só foi desgraça. O Milito era o melhor trabalho de todos os tempos da última semana até a semana retrasada. E agora é o Arthur Jorge, assim, os melhores trabalhos... E o que muda? Nada. Os melhores trabalhos de técnicos no futebol brasileiro são do Abel Ferreira e do Vojvoda. E acho que do Fernando Diniz também, embora do Fernando Diniz, realmente a gente está falando de um 2024 muito ruim. A gente precisa falar desse Fluminense. Estamos falando de recorte, então, realmente. Porque assim, se não recorte, assim, porque aí a gente faz muito isso, acho que na análise esportiva de maneira geral, que é essa são decretos irregularidade do melhor, diários, do pior, do funciona, do não funciona. É um pouco o que a gente vê refletido na lógica de muitos torcedores em relação aos times. Dispensa esse cara, porque o cara não está funcionando. Aí o mesmo cara que não estava funcionando, se é num clube sério que fala, não, você vai ficar e a gente confia em você e tudo bem, vai parar de jogar um pouco agora, depois você vai voltando aos poucos. E esses caras muitas vezes se destacam nas equipes. Então acho que assim, quando a gente fala de trabalho
e a gente usa esse termo, o trabalho do técnico. A gente adora usar esse termo depois de 2 semanas. É óbvio que o que o Arthur Jorge está fazendo é muito promissor, mas para mim esse tem que ser o adjetivo, é promissor. É um começo de trabalho com o time jogando bem, legal, a mudança foi muito clara, mas não dá para a gente consolidar, assim, você não tem nem 6 meses de atuação do cara e chamar de trabalho. O trabalho, eu acho que para ser olhado dessa maneira, avaliado, classificado, carimbado, rotulado, como diria... Quem que diria isso? Hoje eu estou muito musical. Acho que é Raul Seixas. Eu acho que você precisa ter pelo menos, sei lá, 6 meses, sabe? Para poder fazer essa avaliação. Isso aí, pessoal. Foi o corte aqui do Sport Center de ontem para falar sobre esse Botafogo e Fluminense. Rapidinho, pessoal, antes de terminar o vídeo, o Botafogo massacrou o Fluminense. O jogo era para ser 6-1, para repetir a goleada do Flamengo. Brincadeira da parte, o jogo era para ser uns 4-5-0. O Fluminense esqueceu o futebol em 2023, hein, pessoal? O Fluminense está jogando muito mal. Como eu costumo dizer, o Fluminense está entregando mais resultado do que futebol. Desculpa aí, galera, deu uma coceirinha aqui no olho. Mais futebol, mais resultado do que futebol. Tem que abrir o olho. Está muito, muito fraco o time do Fluminense. Porém, né, uma coisa a ressaltar. Me preocupou hoje o Botafogo, a quantidade de gols que o Júnior Santos perdeu. Pode fazer falta numas oitavas de finais contra o Palmeiras. Concordo com o Calçade. O Palmeiras vai suar. É favorito? É favorito. Mas vai suar para se classificar contra o Botafogo. Mas se o Júnior Santos tiver essa quantidade de chances e perder os gols, aí fica difícil. Já vejo diferente para o lado do Fluminense. Hoje, eu acho que o Grêmio é favorito contra o Fluminense. O Fluminense hoje está muito, muito mal. Tem que melhorar muito ainda se quiser se classificar na Libertadores. É isso aí, pessoal. O jogo terminou ontem. Botafogo, líder do campeonato. Quinta-feira tem Flamengo, que pega o Grêmio, e tem o Vasco, que pega o Palmeiras, tá? Quem quiser assistir nossa live que nós fizemos aqui no canal pós-jogo, é só procurar aqui. Ela tá gravada, tá? E aquele recadinho de sempre, né, pessoal? Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, marque o sininho e siga o nosso canal. Quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, também fica à vontade, tá? Pessoal, quem é cartoleiro de plantão aí, na descrição do vídeo vai estar o link da nossa liga. Só se inscrever lá, tá? A inscrição é gratuita. Vou deixar aqui também aqui o contato da nossa liga. Vocês vão entrar em contato com a gente, fazer parte do grupo do WhatsApp. Aí sim, a partir desse grupo, você vai saber como funcionam as regras para concorrer a prêmios toda rodada e concorrer a prêmios no final das 38 rodadas. Galera, muito obrigado. O videozinho de hoje, né, é com créditos para o Grupo Disney, canais ESPN, e também voltamos na quinta-feira para falar sobre o resto do brasileiro, também com o jogo do Flamengo e o jogo do Vasco. Valeu, galera. Parabéns, botafoguenses. Por enquanto, líder do Campeonato Brasileiro. Fui!